Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. A gente vai assistir Entre Montanhas, um novo lançamento da Apple TV Plus, direção do Scott Derrickson, que é um diretor que eu gosto bastante, Anya Taylor-Joy, Miles Teller, um filme que eu achei interessante. Gostei do filme, porque assim, ele traz uma miscelânea de gêneros. Você acha que vai dar errado, mas o filme acerta em sua grande maioria da projeção. Algumas coisinhas que, enfim, dão uma rateada, mas vamos falar sobre Entre Montanhas agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar sobre Entre Montanhas, esse lançamento da Apple TV Plus no dia de Valentine's Day, o dia de São Valentim, dia dos namorados no hemisfério norte. E é um filme que me impressionou. E eu gostei porque ele traz uma história bacana, ele te instiga você a querer saber o que vai acontecer. Obviamente aqui é um bate-papo sem spoiler, tá? Eu vou tentar trazer o argumento do filme. Importante vocês não pegarem spoiler, né? Porque, enfim, a experiência diminui bastante. E o filme é muito dinâmico. Por quê? Porque ele mistura muitos gêneros. E ele é muito bem conduzido pelo Scott Derrickson, que é um diretor que eu gosto bastante, respeito muito esse cara. Ele fez o último Doutor Estranho, tá? E ele fez O Telefone Preto. Ele fez A Entidade, que é um filme de terror maravilhoso. E ele fez, na minha opinião, o melhor filme de exorcismo depois do Exorcista, que é o Exorcismo de Emily Rose. Então, assim, é um diretor que tem uma base de terror muito interessante. E aqui ele brinca em vários gêneros e ele tem o suporte de dois atores que sustentam muito o filme, que levam o filme tranquilamente no bolso, que é a Anya Taylor-Joy e o Miles Teller. Bom, e a história, o argumento de Entre Montanhas é interessante. Anya Taylor-Joy interpreta a Draza e o Miles Teller interpreta o Levi. São dois atiradores de elite que são contratados para fazer a segurança de um desfiladeiro, aonde eles têm que ficar mantendo guarda em duas torres que dividem, obviamente, esse desfiladeiro. Sem contato com ninguém, eles não sabem onde é a localização precisa, é um lugar longínquo, no meio de uma floresta, no meio do nada, e eles são separados por duas torres, cada um fica em uma torre, e eles passam um bom tempo ali fazendo essa segurança, porque eles foram informados que embaixo do desfiladeiro fica os portões do inferno. Essa é a história do filme, o argumento do filme. É interessante, não é? Podem falar, é legal. Bom, e com esse argumento em mãos, o Scott Derrickson ele brinca muito sabiamente com a miscelânea de gêneros. O filme ele se divide em 3 atos clássicos, mas vamos dividir o filme em 2, porque ele muda drasticamente depois de uma parte do filme. Na primeira parte, você tem esses dois personagens, tá? Cada um fica em sua torre, fazendo a guarda, muito distante. Eles começam a se comunicar por panfletos, né? Por cartolina, escrevendo, onde você começa a ver pitadas de elementos de outros filmes, e aí eles começam a se comunicar por essas frases, né? E eles começam a conhecer um pouco mais um do outro, e é bem legal essa dinâmica, porque mesmo eles não se conhecendo, você já compra os dois como um suposto casal, você já compra a ideia, porque eles são tão genuínos nas interpretações que você compra exatamente o que eles estão passando ali e você começa a torcer por eles. Bom, e essa dinâmica dos dois, como eu falei, funciona muito bem. Eles têm um background que vocês vão perceber que eles têm uma história de vida muito solitária. Então, nesse ambiente inóspito e completamente sozinhos, né, essa solidão vai aproximar os dois. Então, por mais que o ambiente não favoreça, a gente começa a ter elementos de comédia nos dois, né, tentando se conhecer de forma bem genuína e muito engraçada em vários momentos. As frases são muito boas, tá? E essa dinâmica da solidão faz com que eles se aproximem e a gente compre essa ideia, por mais que o ambiente não favoreça. Elementos da comédia, do romance vão começar a aparecer no filme. Bom, e é claro que os problemas vão acontecer quando os segredos, né, desse desfiladeiro, do que tá lá embaixo, vai ser revelado aos pouquinhos pra gente. E aí que entra nessa segunda parte do filme, que é quando eles vão ter que se unir e sobreviver, né, ao que vai acontecer. Não vou contar para vocês o que acontece, né, o que tá por trás de tudo isso nesse desfiladeiro, mas eles vão ter que se juntar e aí o filme se transforma numa outra coisa. Ele vira um outro filme. Bom, e aí eu tenho que falar um pouco também da vilã do filme, que é a Sigourney Weaver. Nossa
Eterna Tenente Ripley, ela faz parte de uma organização onde nós vamos entender tudo que tá por trás desse desfiladeiro, tudo que acontece, todos os porquês do filme. A vilã ela não é bem desenvolvida. Você entende tudo que tá acontecendo, o filme te conta isso e tá ok. Agora, o uso dela na trama, a ameaça que ela coloca, nunca é latente no filme. Então essa parte da vilania, essa parte da Sigourney Weaver, que é ela como a vilã do filme, não funciona, definitivamente. Bom, e a partir do acontecimento do filme, ele vai abraçar mais gêneros ainda, e a direção vai conseguir dividir isso muito bem. Você esquece o romance / comédia, que já foi estabelecido, já comprou isso, e agora você coloca elementos de ação e aventura, suspense e terror e ficção científica. Tudo isso nessa segunda parte do filme. E aí você começa a pescar as referências, né, as homenagens aos gêneros e aos filmes que esse filme usa como base, né, de elementos. Então você tem um pouquinho de Aliens, você tem um pouquinho de Resident Evil, você tem um pouquinho de The Last of Us, a Aniquilação, né, Teleportman. Então assim, é um filme que ele vai passeando bem pelos gêneros, apesar de você achar que não vai funcionar, funciona. Uma coisa legal também que o filme aborda, né, nessa segunda parte, é o visual. Visualmente o filme ele é muito bonito, onde várias dessas referências que eu falei de filmes, elas lembram demais. Então você consegue pescar as referências só no visual. O visual pós-apocalíptico, né, funciona bem com a trama do filme também. Bom, deixa eu agora fechar o raciocínio e dar a nota. Bom, Entre Montanhas, pra mim, vou tentar sintetizar rapidamente pra vocês, ele funciona como um bom jogo de videogame, sabe? Ele parece que você tá jogando um jogo de videogame muito legal, que você gosta muito, que tem ação, tem aventura, tem suspense, tiroteio, drama, sabe? Então assim, funciona muito bem como um todo, tá? Eu acho que o ponto fraco é a vilã do filme, onde ele é pouco aproveitada e a ameaça nunca é latente, mas no geral, é um filme com um bom ritmo e no que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Então vou fechar Entre Montanhas com uma nota... eu vou dar um 7,5 pro filme. É divertido, te entretém, tem bons momentos de ação, tem uma miscelânea de gêneros que não atrapalha, muito pelo contrário, faz com que o filme tenha uma dinâmica legal, uma dinâmica bacana, uma boa direção e uma dupla de atores que estão ali se divertindo, estão super à vontade, então super recomendo pra vocês. Então é isso, já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Galera, não custa nada, não paga nada. Você só tem que fazer é pegar o dedinho de vocês e se inscrever. Acabou. É isso. Curtiu o vídeo? Dá um joinha. Não curtiu? Dá um joinha também, pô. Dá uma moral, pô. Não custa nada. Mesmo que você não gostou, pô, dá um joinha. Ele dá um curtir, pô. Ative as notificações que vocês já sabem que é importante para receberem novos conteúdos do Papo Cinema. Nossas redes sociais estão aqui, pra vocês conhecerem também nossos conteúdos em outras mídias. E deixe nos comentários o que vocês acharam. Eu respondo todos, sem exceção, tá? Adoro saber o que vocês acharam das minhas resenhas, se concordam, se discordam. É isso. Essa troca entre a gente é muito importante. Beleza? Obrigado pela paciência mais uma vez. Um abraço a todos. Valeu e